a Jesus, a espiritualidade amiga que nos rodeia e nos assiste incansavelmente. Que os nossos amigos possam estar conosco em todos os momentos, nos orientando, iluminando o nosso caminho, as nossas atitudes, que possamos ser assertivos na condução das nossas vidas. Que a paz, a luz, possa sempre nos guiar. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje é sobre o casamento e divórcio. E o embasamento dele é no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no capítulo 22. E depois, então, tem algumas perguntas que a gente pegou lá do Livro dos Espíritos para a gente estudar e algumas mensagens de outros pensadores e expositores espíritas. Então, para a gente começar, o que diz lá no Evangelho sobre o casamento? Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança, diz Allan Kardec lá no capítulo 22. E ele diz que as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países, mas que as leis humanas, estas sim, mudam, segundo os tempos, os lugares e o progresso da humanidade. E no casamento, o que é de ordem divina é que a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem, que desencarnam, né? Mas as condições que regulam esta união são humanas. E aí não há no mundo inteiro, nem mesmo entre os povos cristãos, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Que a lei divina, ela exige que dois seres estejam juntos para a reprodução, para a manutenção da espécie da humanidade. E o casamento, como a forma que a gente conhece, é uma lei criada pelo ser humano para regrar a conduta dos seres. E aí, Allan Kardec ainda nos diz, ali no Livro dos Espíritos, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural, uma vez que é uma lei humana, né? E aí ele diz que não, que é um progresso na marcha da humanidade. É necessário que a humanidade crie leis para se organizar. A gente já tem um mundo tão conturbado, né? Tendo leis que regulam as nossas vidas, o que é certo, o que é errado. Imaginem se a gente não tivesse leis. É claro que tem uma máxima que diz que você conhece um povo, a evolução de um povo, pela quantidade de leis que ele tem. Se é um povo que está bem evoluído, não vai precisar de leis, porque ele vai saber respeitar, né, o limite, o seu limite e o limite do outro. Mas no estágio que nós estamos, ela é muito necessária. E aí, ainda na pergunta 696, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então quer dizer que se a gente não tivesse a regulamentação, olha o que ele diz, seria uma regressão à vida dos animais. Aí ele complementa: a união livre e fortuita dos sexos é o estado da natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. E aí ele diz ainda que a abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais. A gente vê que na natureza já existem animais que são monogâmicos, né?
Então, tipo o pinguim, o albatroz, o cavalo marinho, algumas espécies de lobos também. Então, eles vivem em família e aí quando um deles desencarna, ele não consegue se encontrar com outro da mesma espécie, né? E aí ele passa a viver sozinho. Né? Então, tu vê que já nos animais existe já, né, consolidado, sem lei nenhuma, existe o casamento também. O casamento de almas entre eles, né? Continuando então, ainda no Evangelho, ele pergunta, Allan Kardec, né, pergunta, será então, se a gente seguir pela lei, né, da natureza, será então supérflua a lei civil? E a gente deve retornar aos casamentos como a natureza regula? Aí ele diz que não, que a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com a civilização. Então, ela é útil, necessária, mas ela é variável de acordo com os costumes, de acordo com a sociedade em que se vive. Jesus mesmo dizia que a gente precisa viver como o homem vive, se alimentar como o homem se alimenta, se vestir como o homem se veste. Né? Então, viver na sociedade da forma que a sociedade ela está constituída. Deve ser previdente o homem civilizado e ele não pode viver como um selvagem. Nada. Olhem, essa parte é bem importante. Nada, entretanto, se opõe a que ela seja uma consequência da lei de Deus. Então, que nós, homens, possamos fazer das regras, das leis humanas, um reflexo da lei de Deus. Que nós possamos colocar nos papéis, né, aquilo que realmente reflete a vontade de Deus. E não a vontade e o interesse individual de cada um. Como eu falei antes, a gente precisa de regras. A lei humana ela vem para auxiliar o nosso progresso, para corrigir as nossas más tendências, nos colocar de novo no prumo. Às vezes a gente erra tanto, né, com leis, passa do limite de velocidade, né, tenta desviar algumas coisas. Imagine se a gente não tivesse o limite de velocidade, por exemplo. Se não existissem as multas, a gente estaria sempre, né, voando e possivelmente causando muitos danos, tanto a nós quanto para o próximo. Então, sim, né, devemos seguir as leis. E aí, quais seriam as funções do casamento? Para que serve o casamento em si? E aí a gente vê 3 funções básicas: a permuta afetiva, a formação do lar e o aprimoramento sexual também. Então a gente vê ali que na permuta afetiva são 2 seres, 2 criaturas que confiam uma na outra, né? Que se assistem mutuamente, que se ajudam, que vêm com uma missão, que vêm com um objetivo de auxiliar aquele outro que está reencarnando conosco. A gente tem todo um planejamento antes de reencarnar. Quem virá conosco? Quem vai me ajudar? Será que eu preciso ajudar alguém? E o casamento é isso. São 2 almas que precisam se ajudar e aí precisam desenvolver um afeto entre elas para que consigam seguir no caminho e consigam realmente ter sucesso no seu objetivo. A formação do lar, então, né, para que possamos receber novos seres que venham reencarnar com suas missões, com seus objetivos, com seus resgates. Né? Então, a gente precisa auxiliar os filhos
que eles estão emprestados para nós. Eles são filhos de Deus. Mas a gente recebe eles nesta vida, nesta encarnação, como um empréstimo. E aí sim, a nossa missão grandiosa de conduzi-los da melhor forma possível, orientá-los, tentar desviá-los das suas más tendências também, né? E o aprimoramento sexual, então, que o ser humano ele vem ainda com os instintos mais selvagens, né? E o casamento ele auxilia, né, nessa parte para que a gente possa domar esses instintos, né? E uni-los com a permuta afetiva. E aí a gente tem então Martins Peralva lá no livro Estudando a Mediunidade, ele nos fala dos tipos de casamento. Então, a gente tem casamentos afins, que são aqueles formados por parceiros que têm simpatia, que nutrem simpatia entre si e têm uma verdadeira afeição de almas, né? Eles sobrevivem à morte do corpo, desencarnam aqui, se encontram lá no mundo espiritual e podem retornar juntos novamente porque alguns até chamam almas gêmeas, né? Existem essas almas afins. São pouco comuns. Aqui no planeta que nós habitamos ainda são poucas. As transcendentais, né? Os casamentos transcendentais, eles também vêm com as almas enobrecidas, né? E juntas elas vão praticar algum bem à humanidade, obras de grande valor. Também são raros entre nós, os mais comuns começam agora, os provacionais, que aí são entre almas mutuamente comprometidas, né? Eu venho, eu planejo a minha reencarnação junto com alguém que precisa resgatar algo, que eu preciso ajustar alguma coisa. Então, são algumas provas que a gente se impõe. Então, a gente vem para pacificar as consciências ante erros graves perpetrados no nosso passado e, simultaneamente, para desenvolvermos os valores de paciência, tolerância e resignação. É isso aí, a gente vem para se ajudar. Temos defeitos, eu tenho defeito, meu marido tem defeito também, e juntos a gente vai aparar as nossas arestas, vamos nos melhorando. Mas tem mais ainda. Tem os sacrificiais, aí são aqueles que se caracterizam pela grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Então, um está espiritualmente mais desenvolvido e o outro está menos desenvolvido, né? Então, aquele que está mais desenvolvido, ele vem com a missão de auxiliar aquele no seu progresso. São os acidentais, então, muito comuns também, né? São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual e que acabam acontecendo meramente por uma afeição física, mas que não possuem raízes. Por isso que daí a gente vê que eles não se mantêm por muito tempo. Porque Deus criou para nós todo esse objetivo, né? Todas essas uniões, para que a gente possa ir se melhorando juntos. E aí Ele criou a lei do amor. E aí lá no capítulo 22 ainda Allan Kardec nos diz que quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços de carne, mas também pelos laços da alma. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela fez contrair podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente o que se une à força, então se separa por si mesmo. E aí quando Jesus nos diz, não separeis aquilo que Deus uniu, essa palavra se deve entender com referência
a união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Aquele juramento que a gente faz diante de um oficial do cartório, às vezes até diante de um religioso, né, que vamos seguir por toda a vida, a gente está dizendo ali, mas quem está realmente falando? É o nosso coração? É o amor verdadeiro ou são as circunstâncias do momento? Porque se forem as circunstâncias do momento, ele pode não seguir para sempre. Agora, se for o amor de Deus, o amor que Deus nos ensinou, que Jesus veio nos falar sobre ele, se esse amor é que estiver norteando o nosso ato, aí sim, ele permanece. E aí, então, o que vemos? O que mantém um casamento? Sexo ou amizade? Sempre a amizade. Porque o sexo satura com o tempo. Depois que ele deixa de ser novidade, né, vai esfriando, vai esfriando. Agora, aquele amor profundo, verdadeiro, ele vai se consolidando através da troca afetiva entre os seres. Divaldo nos diz, no seu livro Sexo e Consciência, que quando existe a amizade entre os cônjuges, eles utilizam o lar como refúgio para desabafar sobre os problemas do dia, pois o papel do marido ou da esposa é acolher o outro nos momentos de azedume e de amargura. E quem não os tem? E quantas vezes a gente está nesses momentos difíceis e a gente recorre para o nosso porto seguro, para o nosso lar, onde tem um ombro, onde tem um abraço, onde tem calor humano que pode nos confortar diante da dificuldade. Então, demonstrações constantes de carinho e de afeto entre ambos são sempre agradáveis e muito importantes para manter a harmonia no lar. Então, aquele amor profundo, verdadeiro, que permanece depois do início dos relacionamentos, é aquele amor que fica depois que a gente conhece realmente o outro, que a gente começa a ver as falhas do outro. E aí, quando aquele defeito, aquela dificuldade do outro já não impacta tanto, não é, para mim já não é tão difícil, né? Aí a gente consegue perceber que o amor verdadeiro acaba ficando. E aí temos um exemplo muito bonito no livro Boa Nova, quem tiver a oportunidade de ler, é do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. E aqui ele nos fala sobre a história de Joana de Cusa. A Joana era casada com um alto funcionário de Herodes, lá na época de Jesus. E ela se encantou assim com todos os ensinamentos de Jesus. E ela, de verdade, ela procurava seguir, ela tentava assim seguir o que ele falava, mas dentro do lar dela, o marido dela, então, ora ele seguia as tradições judaicas, ora ele seguia as romanas, o que era conveniente no momento. E isso deixava a Joana muito desconfortável. E aí um dia ela chegou, porque às vezes ela escutava, né, ele falando para largar as suas famílias, largar o que tinha, vender os seus bens e seguir Jesus. E ela foi perguntar para ele. E aí ele deu uma orientação, eu até queria trazer aqui para vocês o que ele falou para ela. Porque daí ela disse para ele, mas ele não me compreende, tudo aquilo que tu fala eu levo para casa, eu tento compartilhar e ele não entende. E aí Jesus respondeu para ela assim: o teu esposo não te compreende, a alma sensível?
ele compreender-te-á um dia. Ele é leviano e indiferente contigo? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma justa razão. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas poderemos amanhar o solo que conduziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. E aí ele diz para ela: segue, filha, volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Retorna ao lar e seja fiel. Então, para que ela pudesse concluir a missão que ela tinha junto da família, junto dos filhos, do marido, conduzindo, porque uma hora ele iria despertar para as verdades de Jesus, para as verdades divinas. E assim foi, ela seguiu cristã até o último momento, acabou desencarnando nos circos junto com seu filho, como uma tocha viva, seguindo a orientação de Jesus sempre. E Divaldo nos fala então sobre relacionamentos extraconjugais. Ele nos diz, que quando a gente sente um vínculo com pessoas comprometidas, estamos em algum resgate. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. É sempre uma ofensa, uma forma de promiscuidade e de desrespeito a questão dos relacionamentos extraconjugais. E a verdade, ela sempre prevalece em qualquer relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de hierarquia profissional. Então, que nós possamos ser francos, sinceros e fiéis com o outro, com aquele que está próximo de nós, que merece respeito e que merece a nossa consideração. E aí ele fala ainda, lá no Evangelho, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É nosso dever seguir, conduzir com os relacionamentos à luz dos ensinamentos de Jesus. Mas às vezes a gente desvia, a gente escolhe outras coisas. E aí vem o livre-arbítrio, nossas escolhas. Mas aí o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotentes diante dos sofismas da paixão. Então, muitas vezes acontece as pessoas dizem, a carne é fraca. A gente é fraco, porque a gente acaba cedendo, fazendo escolhas erradas, fazendo escolhas que vão prejudicar o outro e a nós mesmos. Então, se já não existe respeito, então, que se haja com a separação, Porque se já não existe o amor, só nos resta, então, e aí Allan Kardec nos diz, ele nos deixa serenos para afirmar que o Espiritismo não é contra o divórcio, contra a separação de corpos. Se já não existe o amor, então não tem mais nada que ligar essas duas almas. Allan Kardec nos diz, então, ali no capítulo 22 ainda, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado.
E ele não é contrário à lei de Deus também, porque ele apenas reforça que os homens já têm feito, e só aplicável em casos em que não se levou em conta a lei divina, naquelas situações que se uniu onde não existia amor, onde existiam outras circunstâncias, outros objetivos, mas o amor verdadeiro não existia. Então aí ele rapidamente consegue se desfazer. E aí a gente vê, Joana de Ângeles nos diz ali no livro Após a Tempestade, que é imprescindível que antes do divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando filhos que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Nada acontece por acaso. Se a gente está numa família, com filhos principalmente, a gente tem resgate ali com eles. A gente tem uma responsabilidade de educá-los, de colocá-los no caminho correto. E aí, às vezes por negligência nossa, por escolhas nossas, a gente acaba enveredando por um caminho diferente e não consegue dar o suporte necessário que esses seres que reencarnaram sob nossa tutela possam seguir no caminho correto. Os filhos, eles olham para nós como espelhos e eles têm a tendência em repetir aquilo que eles veem em nós. Então, se eles enxergam atitudes positivas nossas, é natural que eles tenham atitudes positivas. Do contrário também. Então, eles têm a tendência de repetir os nossos vícios, as nossas falhas, porque é o que eles aprenderam. E agora, para encerrar, eu queria trazer para vocês uma mensagem que, em vários momentos aqui, ela vale não só para matrimônios, para casamentos, mas que ela vale para vários relacionamentos, amizades, relacionamento de pais e filhos. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês e refletir sobre o que ele nos diz aqui no livro Momento Espírita, na página 25, para quem gostaria de depois acompanhar. Qual será o segredo dos casamentos duradouros? Casais que convivem há anos falam de paciência, de renúncia e de compreensão. Em verdade, cada um tem sua fórmula especial. Recentemente, lemos anotações de um escritor que achamos muito interessantes. Ele afirma que um bom casamento deve ser criado. No casamento, as pequenas coisas são as grandes coisas. É jamais ser muito velho para se dar as mãos. É lembrar de dizer eu te amo pelo menos uma vez por dia. É nunca ir dormir zangado, é ter valores e objetivos comuns, é estar unidos para enfrentar o mundo. É formar um círculo de amor que una toda a família. É proferir elogios e ter capacidade para perdoar e esquecer. É proporcionar uma atmosfera onde cada qual possa crescer na busca recíproca do bem e do belo. É não só casar-se com a pessoa certa, mas ser o companheiro perfeito. E para ser o companheiro perfeito é preciso ter bom humor e otimismo, ser natural e agir com tato. É saber escutar com atenção, sem interromper a todo instante. É mostrar admiração e confiança, interessando-se pelos problemas e atividades do outro. Perguntar o que o atormenta, o que o deixa feliz, por que está aborrecido. É ser discreto, sabendo o momento de deixar o companheiro a sós, para que coloque em ordem os seus sentimentos e os seus pensamentos. É distribuir carinho e compreensão, combinando amor
e poesia, sem esquecer galanteios e cortesia. É ter sabedoria para repetir os momentos do namoro, aqueles momentos mágicos em que a orquestra do mundo parecia tocar somente para eles. É ser o apoio diante dos demais, é ter cuidado no linguajar, é ser firme e leal. É ter atenção além do trivial e conseguir descobrir quando se estiver esmerado na apresentação para o outro. Um novo corte de cabelo, uma vestimenta diferente, detalhes pequenos, mas que são importantes. É saber dar atenção para a família do outro, pois, ao se unir o casal, as duas famílias formam uma unidade. É cultivar o desejo constante de superação. É responder dignamente, de forma justa, por todos os atos. E é ser grato por tudo que um significa na vida do outro. Então, com essa mensagem que eu queria deixar aqui, é uma prece de gratidão por aqueles que temos na nossa vida, por aqueles que teremos na nossa vida. E um pedido à espiritualidade amiga que possa sempre nos orientar a forma correta, a forma melhor de nós nos posicionarmos e de nós conseguirmos tocar o coração do nosso companheiro, da nossa companheira, para que possamos, por todo o nosso relacionamento, ter verdadeiramente uma permuta afetiva. Que nós possamos ser para o outro aquilo tudo que gostaríamos que o outro fosse para nós. A verdade sublime de Deus, os ensinamentos de amor mais profundos que Jesus nos deixou, que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia e que possamos ter a certeza de que, agindo com amor verdadeiro, Jesus estará sempre conosco, nos guiando e nos abençoando. Que a paz e a luz esteja com cada um de nós. Que assim seja.